Olá, olá, sejam então bem-vindos aqui a este nosso episódio. Estamos a gravar um episódio ao vivo. Estou eu, Liliana FM, juntamente aqui com os meus 4 mosqueteiros. Não são mosqueteiros, não, são os 4 super podcasters que hoje estão aqui comigo a fazer este teste do nosso episódio ao vivo. Quem é que eu tenho aqui? Tenho a minha querida Anitta, tenho a Sandra, a Bárbara e o Paulo. E nada melhor de começarmos esta conversa por cada um deles se apresentar e falar um pouquinho sobre o seu projeto. E é isso mesmo que vamos fazer já de seguida. E vou começar aqui, pode ser aqui pela nossa Bárbara. Bárbara, bem-vinda. Quem é que é a Bárbara Guerreiro? E fala-nos um bocadinho do teu projeto. Bárbara Guerreiro, neste momento tem 3 podcasts aqui lançados. 3 podcasts a falarem de inconsciente, porque isto é o que eu gosto mesmo na minha atividade, que é de ajudar as pessoas a libertarem-se dos seus traumas. E nada melhor como ter criado este podcast para explicar como é que funciona, porque as pessoas assim também percebem que, afinal de contas, a minha cabeça precisa de ser tratada. E então, ao perceberem isso, realmente é mais fácil depois para mim nas consultas, porque há aqui uma passagem. E é assim. Boa, obrigada, minha querida Bárbara. Então, para se juntar aqui à conversa, também tenho a Anitta Silva. Fala-nos um pouquinho de ti e do teu projeto, Anitta. Olá, então o meu nome é Ana Silva, mas eu adotei aqui o Anitta Silva para dar voz ao meu projeto, é homenagem à minha avó, e eu escolhi o podcast para fazer o lançamento do meu projeto, que é divulgar óleos essenciais, e tem sido uma experiência fantástica. Muito bem, obrigada, minha querida Anitta. E mais uma menina, temos a nossa Sandra. Sandra, fala-nos um bocadinho do teu projeto, minha querida. Olá, chamo-me Sandra Borba Pires, tenho um podcast ligado a um tema que infelizmente ainda é um tabu na nossa sociedade. Falo sobre o luto, caso o luto de quem passa por filhos. O meu podcast tem como título A Vida para Além do Luto. O que é que eu faço? Dou dicas, estratégias e com o intuito de ajudar mães e pais a ultrapassar o dos seus filhos de forma que os mesmos descubram de aceitação e de tranquilidade. É esse o meu propósito. Muito bem, obrigada, minha querida Sandra. E o último podcaster aqui que se vai apresentar é o nosso querido Paulo. Paulo, fala-nos um bocadinho sobre a ti e o teu projeto. Olá a todos, muito boa noite. O meu nome é Paulo Teixeira e o meu projeto do podcast é mesmo para tirar muitas dúvidas acerca dos seguros. Sim, eu estou há muitos anos nos seguros e decidi lançar o Simplificar os Seguros. Portanto, é um projeto pessoal para tentar ao máximo simplificar a linguagem segurez. Portanto, alguma dúvida é passarem por lá. Obrigado. Excelente, excelente. E tenho aqui os meus 4 super podcasters apresentados. E hoje, olha, tenho aqui uma questão já para vos colocar e eu gostava que partilhassem comigo qual é que foi o mito do mundo do podcast que vocês tinham no início e que neste momento já ficou muito, muito lá para trás. Olha, vou começar por ti, Paulo. Qual era aqui, no fundo, o mito, a crença que tu tinhas aqui do mundo dos podcasts? Olha, vou ser sincera, Liliana. Tudo foi uma forma que eu encontrei para me colocar a voz no mundo e simplificar e tirar muitas dúvidas das pessoas. E o meu mito era ninguém ia ouvir. E o que é um podcast? Porque até à altura que eu decidi entrar para o teu curso, a tua mentorização para fazer o podcast, eu não tinha ouvido podcasts. E julgava que havia muito poucos podcasts, de tudo e mais alguma coisa. Afinal, não. Era uma coisa que estava mesmo à mercê de todos e passava-me completamente ao lado. E o meu mito era realmente ninguém ia ouvir. E afinal, não. Estou super agradado com a situação, não só pelo teu acompanhamento e a tua forma também de nos ajudar a todos. Eu falo por mim.
mas sim, acho que podcast é um meio para chegarmos a todo o mundo através de um simples clique, uma simples gravação, também para esclarecer e as pessoas ficarem esclarecidas sobre muitos e diversos temas que existem em podcast. Muito bem, olha, que excelente, Paulo, excelente partilha. Então, e tu, Sandra, que mito é que tu tinhas sobre o podcast que ficou desmistificado ao longo deste tempo que estamos aqui a trabalhar? Ora bem, é assim, eu antes de me meter aqui neste projeto, eu já vi alguns podcasts até noutra área que eu também gosto. Só que nunca tinha ouvido, nem muito menos ir à procura de como se fazia um podcast. Pensava que era necessário algumas ferramentas, muito mais trabalho, e ao fim e ao cabo não, e é como o Paulo disse há pouco, através de um simples episódio de uma outra aplicação consegue-se logo meter a nossa voz pelo mundo. E realmente quem mete as mãos na massa nestes projetos fica a perceber que não é assim tão difícil. Não tinha propriamente um mito, mas tinha alguma curiosidade como é que isto era tudo feito, como é que isto era realizado, quais eram os processos, procedimentos que estavam atrás do podcast. E até à data, não é? Percebo que é tão fácil de meter a nossa voz espalhada pelo mundo que realmente ao fim e ao cabo é fácil de meter algo em prática, seja o nosso sonho, seja aquilo que temos para mostrar ao mundo, e não é difícil, realmente não é difícil, e este tema desmistificou-se no sentido de perceber que não é necessário assim tanta coisa que se calhar as pessoas possam pensar que são, e não é fácil. É mesmo, não é mesmo necessário assim tanta coisa para se colocar um podcast no ar. Excelente partilha, Sandra. Então e tu, Anitta, que mito é que tu tinhas? Olha, eu não ouvia podcast, eu não tinha ideia e estava muito longe de perceber que há tanta gente a ouvir podcast, que há tantas empresas com podcasts, mas o que é um podcast, como é que se ouve, onde é que se ouve, e depois perceber que realmente há muito conteúdo áudio, não é? Que é partilhado através do podcast. E, portanto, quando comecei a criar o meu, percebi que realmente era fácil porque foi com a tua ajuda, não é? Eu não tive que fazer o trabalho sozinha. Que rapidamente criei o meu primeiro episódio e trouxe-me umas lembranças muito boas, que é, eu sempre gostei muito de falar ao telefone e, portanto, para mim, estar a gravar os episódios é como estar a falar ao telefone com alguém, no caso é imaginário, é o meu cliente ideal, mas é muito bom e eu estou a adorar a experiência. E realmente era mesmo, mas o que é isso de podcast e como é que é? E há assim tanta gente a ouvir, mas vai valer a pena? Sim, vale muito a pena e tenho tantos downloads, estou em tanto sítio no mundo, eu nunca conseguiria chegar tão longe se não fosse através da minha voz. É mesmo. Que interessante ouvir isso agora que já passaram tantos meses de estarmos a trabalhar juntos, que interessante. E tu, Bárbara, conta-nos lá o que é que tu pensavas aqui do mundo do podcast lá no início. Lá, ao contrário daqui das minhas colegas, eu já ouvia podcasts, faço muita viagem de carro e então já ouvia podcasts, sabia, mas tinha aquela ideia de que um dia talvez eu faça, mas tinha aquela ideia de que se calhar é muito difícil ou é preciso muita tecnologia, é preciso muito material. Tinha aquela ideia que se calhar não era para mim, e até ao dia em que não, deixa-me lá experimentar, se me disseram que isto era fácil, deixa lá ver, foi quando tu apareceste, ou seja, foi um processo um pouco ao contrário, eu decidi que vou-me lançar e tu apareceste, portanto há um provérbio que diz que quando o aluno está pronto o mestre aparece, portanto foi assim.
mas tinha a ideia de que era muito mais complicado e afinal de contas nem tanto. Se eu soubesse tinha começado há mais tempo. É mesmo. É para começar, para começar ontem, é mesmo isso, minha querida Bárbara. Olha, e agora aqui, vou já começar por ti, Bárbara. Tu pudesses dar um conselho a quem está a pensar criar um podcast, o que é que tu dirias? Lança-te. Nem penses mais, porque é assim, mesmo que a pessoa não tenha uma ideia do que é que vai falar, na realidade, quando começa o curso contigo, pode não ter a ideia, mas vai-se afinando, porque ensina-nos a colocar aquelas perguntas certas para, ok, qual é a mensagem que tu queres dar, qual é a mensagem que tu queres transmitir, e a pessoa tem uma vontade, mas não sabe bem ainda o que é, mas com todo o acompanhamento e mentoria que tu trazes, em menos de uma semana, a pessoa já sabe exatamente, é isto que eu vou fazer, é isto que eu vou falar, é isto que eu vou transmitir, e se há essa vontade, é só mergulhar, porque é o mais, dentro do processo todo, até é o mais fácil. É mesmo. É isso mesmo. Olha, e tu, Anitta, o que é que tu dizias a quem quer estar a pensar, sim, podcast, sim, não? O que é que tu dizias a quem está a pensar lançar? Não há que hesitar, é seguir em frente. Fazer o curso contigo, no meu caso, foi um despertar para uma forma de fazer negócio. E eu revi-me muito agora nas palavras da Bárbara, daquela partilha que a Bárbara acabou de dar, que foi, mesmo não havendo um negócio, mesmo não estando tudo estruturado, o teu acompanhamento, isso vai acontecendo. E ainda hoje, não é, que estamos aqui a chegar ao fim desta nossa etapa, o início da nossa conversa foi mesmo esse, foi eu pedir uma ajuda sobre estratégia do meu negócio. E, portanto, isto não é só gravar um podcast, a parte técnica, sim, não é? E é preciso, e foi ótimo ter-te a ajudar nesse sentido, porque não tive que estar aqui a queimar as pestanas, veio-me tudo de bandeja. Mas pronto, é muito. Fazer este curso realmente foi fantástico, e se alguém está com receio porque mas estou a iniciar agora este projeto, não sei, tudo acontece, aos poucos, tudo acontece. É mesmo, tudo acontece, e às vezes até há reviravoltas nos negócios e tudo dentro do podcast, ou por causa do podcast, e está tudo bem. Então, e tu, Sandra, o que é que tu dirias a quem está aqui a pensar, se calhar o podcast é para mim? Olha, eu vou passar a mesma mensagem que eu costumo dizer às mães e aos pais, na qual eu dou formação, que é tão simples quanto isso, que é permitam-se agir. Se não se permitirem agir, passar para a ação, não sabem realmente o que é que vai estar do lado de lá. Vai ficar sempre aquela dúvida no ar, mas se eu fizesse, não. Permitam-se a fazer algo diferente, sair da vossa zona de conforto, porque realmente só saindo da vossa zona de conforto é que realmente conseguem meter os vossos sonhos, as vossas ações em prática. E não tenham dúvidas, porque estou certa que vai ser um resultado excelente. E se vocês realmente no início não tiverem ideias daquilo que querem pôr, daquilo que querem meter cá para fora, ao longo do tempo a Liliana vai-vos orientando e vai saindo algo de extraordinário cá para fora. Estou certa disso. Portanto, permitam-se agir. É isso que eu quero transmitir. Eu também sou dessas. Eu acredito que nós só nos arrependemos daquilo que não fazemos. Por isso, entrar em ação. Então, e tu, Paulo? O que é que tu dirias a alguém que está a pensar, e tal, podcast, sim, não? O que é que tu dirias? Já ontem era tarde contactar a Liliana para começar a fazer um podcast do melhor que há. Ponto. Porque isto também é o que a Sandra estava a dizer e as meninas estavam a dizer, parecia que é um bicho de 7 cabeças, não é? E é gratificante porque se uma pessoa realmente partilhar com o mundo aquilo que faz, aquilo que gosta de fazer e tudo o que o rodeia, não há nada melhor como um podcast acompanhado pela Liliana, porque sempre ela está à distância de um clique para nos ajudar
e as meninas também fazem parte do grupo quando estamos a fazer a mentoria, quando estamos a fazer o podcast, também nos podem ajudar em qualquer altura. Portanto, já ontem era tarde. Avancem. É verdade, a comunidade também faz aqui muita diferença, é isso mesmo, Paulo. Olha, Paulo, e aqui agora a última questão para nós depois, entretanto, terminarmos aqui a nossa conversa, que não vamos ficar aqui infinidamente aqui, apesar de gostarmos muito de conversar, não podemos ficar aqui com um episódio muito longo. Olha, Paulo, diz-me uma coisa, como é que foi para ti? E eu estive a fazer contas, nós já estamos aqui juntos há 5 meses. Como é que foi para ti esta caminhada de 5 meses? Para mim, parece que começou ontem. Eu posso começar já aqui a abrir a caixinha de Pandora, que é, no fundo, é um orgulho imenso ver a vossa caminhada, que parece que foi ontem, que ainda estávamos aqui ontem na nossa aula de apresentação e estamos quase na reta final aqui agora da nossa mentoria. Aí tem sido extraordinário e um orgulho imenso ver os vossos podcasts no ar e os vossos resultados. Este é o feedback que eu tenho aqui para vos dar e vos dar os parabéns realmente por vocês se permitirem dar voz aos vossos negócios, aos vossos projetos, aquilo que vocês acreditam. Agora é do vosso lado. Paulo, como é que foi para ti esta caminhada de 5 meses aqui, onde tu pudeste lançar e fazer crescer o teu podcast? Então, para mim, não foi, é e vai continuar a ser essa caminhada, porque eu espero continuar a contar com a vossa ajuda, sempre que eu precisar, principalmente a Liliana, claro, porque é a pessoa que incentivou a todos nós e, no fundo, é quem faz o podcast em si a crescer e nos ajuda a crescer no podcast e, portanto, não foi, mas reportando basicamente aos 5 meses, e é isso que pretendes, sim, foi uma boa caminhada, foi muito bom e faria tudo novamente. Por isso é que eu os disse há pouco, já ontem era tarde, porque fazia tudo novamente para fazer crescer o podcast que iniciei há 5 meses atrás, com tanto orgulho hoje de eu estar no ar, a esclarecer tudo e mais alguma coisa. Está bem? É mesmo. Seguimos juntos, é mesmo isso. Seguimos juntos. Anitta, como é que foi para ti estes 5 meses? Olha, um bebê em 5 meses. Foi maravilhoso. É verdade. Olha, foi uma experiência fantástica. O estarmos em comunidade é muito bom, porque o que é certo para mim, o que não vou mudar isto, não, para mim é assim. Depois, em conversa com os colegas, nem sempre era assim e nem sempre o que é certo para mim serve. E, portanto, foi uma experiência maravilhosa. Venham mais iguais a estas. Realmente o tempo passou a correr. Vou ter saudades. É mesmo, passou mesmo a correr. É isso mesmo. Sandra. As pessoas perceberem o quanto isto é bom e portanto, sim, foi muito interessante. Obrigada, minha querida. Sandra, como é que foi para ti esta caminhada? Já passou 5 meses, parece que foi ontem. Mas olha, tem sido extraordinário e digo-te mais, tem sido, além de extraordinário e todos os adjetivos que eu possa aqui referir, foi muito gratificante saber que ao longo destes 5 meses contribuí para a diferença na vida de algumas mães e alguns pais, através dos feedbacks que eu recebo mensalmente, semanalmente. Isso para mim é tudo, porque realmente sentir que estou a fazer algo e que estou a ser ouvida, que a minha mensagem está a chegar e que recebo este feedback, para mim foram 5 meses de muito trabalho, claro que sim, foi de muito trabalho, mas só de saber que a mensagem chega a alguém e que esta mensagem pode transformar e ajudar a vida de outra pessoa, para mim não há nada melhor. Não há nada melhor, não há nada que eu possa dizer mais, porque para mim já me enche o coração e a alma. Propósito de vida cumprido, mesmo. Excelente. Bárbara, como é que foi para ti esta caminhada? Olha, tudo aquilo que os meus colegas disseram está tudo certo. Eu vou, e concordo plenamente com o que a Sandra acaba de dizer, porque nós estando a trabalhar na área da saúde e da saúde mental, neste caso, e da saúde
do bem-estar das pessoas, saber que somos ouvidas e que estamos a ajudar, nem que seja uma pessoa, e que essa pessoa faz-lhe diferença ter ouvido uma palavra, ter sentido que foi compreendida, que alguém passou pela mesma situação. Isto é muito gratificante, e posso dizer que os podcasts servem o meu negócio neste aspecto, que quando tenho um cliente novo ou um paciente novo que me chega, que eu não sei de onde é que neste momento não sei de onde é que vêm os pacientes, que depois de falar é que eles me dizem, porque ouvi o seu podcast, mas já aqueles que me dizem, eu vou, olha, ouça este podcast, quando eles vêm já têm com outra ideia, porque há aqui uma autoridade, há aqui algo que veio aqui trazer uma mais-valia e uma mais... um valor adicional ao conhecimento que as pessoas possam ter. Isto é muito gratificante. E depois tenho o meu prazer muito pessoal, mesmo muito pessoal, de ver, porque sou uma grande viajante, e então tenho um gosto enorme em perceber onde é que eu sou ouvida. E então temos aqui na plataforma um mapa do mundo onde os nossos podcasts são ouvidos. E eu já estou em quase 40 países, já estou quase a chegar a tantos países quanto eu já viajei. Então fico assim a olhar para o mapa e já estive ali, ainda não estive ali, mas quem será a pessoa que me está a ouvir daquele país? Isto é mesmo um gozo muito pessoal e um prazer muito pessoal que me faz... que me dá aqui esta alegria de querer continuar. E não vou descansar enquanto eu não for ouvida nos 200 países, portanto, 198. Portanto, enquanto não for ouvida nos 198 países, não fico descansada, vou continuar. É mesmo, e a tua voz vai chegar lá primeiro do que tu, já viste, Bárbara? Extraordinário mesmo. Chega lá primeiro do que eu, olha, há um que é a República Checa, o outro que é as Filipinas, ainda não fui às Filipinas. Já lá chegaste. Já lá estou, a minha voz já lá está. Mas tem assim cenas, tem assim países. Dinamarca, por acaso nunca estive na Dinamarca. Benin, eu não estive no Benin, portanto, mas muito bom, muito bom. A África do Sul, também tenho ali alguém a ouvir-me na África do Sul. E pronto, 198 países, quando eu lá chegar, é a minha meta. É a meta, é para celebrar, é isso mesmo. Olha, obrigada, Bárbara. E agora, para finalizarmos aqui a nossa conversa, nada melhor do que saberem que podcast é que vocês podem encontrar pela voz da Bárbara, da Anita, da Sandra e do Paulo. Já sabem que estão disponíveis em todas as plataformas de podcast, agora só precisam de saber o nome para então encontrarem os podcasts. Eu vou começar ali pela Sandra. Sandra, dá a voz aí ao teu podcast. Como é que se chama o teu podcast para toda a gente procurar? O meu podcast tem como título, ou tema, ou nome, A Vida para Além do Luto. Disponível em todas as plataformas de podcast. Obrigada, minha querida. Anita. Então, o meu podcast chama-se Anita dá voz às suas aventuras no mundo dos aromas. Excelente, muito bem. Então, disponível em todas as plataformas de podcast. Mais um. Paulo. Ora, o meu chama-se Simplificar os Seguros. Procurem bem em todas as plataformas Simplificar os Seguros. E se tiverem alguma dúvida, lá na descrição está o meu e-mail. Obrigado. É isso mesmo, Paulo. Muito bem. E agora aqui, a nossa Bárbara não tem um, não tem dois, mas 3 podcasts. Por isso, bora lá explicar onde é que podem, aliás, que podcast é que podem encontrar aqui pela voz da Bárbara? Ora, o meu podcast trata do inconsciente. Portanto, em português, será simplesmente o inconsciente. E se estás com vontade de aprender outras línguas, poderás ouvir os temas falados em língua francesa com Il était une fois inconscient e a língua inglesa com You Made in Mind. Portanto, é uma excelente forma não só de aprender alguma coisa em português, como também de praticar as línguas e de aprender algumas palavras noutras línguas. Portanto, há aqui uma dupla função, mas em português será simplesmente o inconsciente, em todas as plataformas de alojamento dos podcasts. Nem mais. Ora, e assim nos despedimos desta conversa maravilhosa aqui com os meus super podcasters. Até breve. Um beijinho. Um beijinho.
Beijinhos. Beijinhos.